Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um quadrinho que meus amigos, na minha opinião, mexe ali num vespeiro. A gente sabe muito bem que os fãs do Batman são cri-cris, né? São aquele pessoal que não deixa passar nada. Eu vou comentar com vocês a edição de Gotham City Ano 1, publicação da editora Panini Comics, material. Tem uma bela arte de capa, edição no formato americano encadernada, conta com verniz aqui aplicado na capa, nas letras, capa cartonada, papel couché de boa gramatura, são 192 páginas coloridas, ao preço de R$ 54,90, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Esse encadernado compila a minissérie em 6 partes, material de volume único, com roteiros de Tom King, a arte de Phil Wester, a arte final de Eric Gapstur e as cores de George Belair, né? Não sei pronunciar esse nome, Belair, não sei, enfim. Publicação, galera, que vai trazer o primeiro ano de Gotham City, não como o primeiro ano da existência da cidade, mas sim o primeiro ano da Gotham City como a gente conhece, sombria, chuvosa, com maníacos, mafiosos, a criminalidade em alta. Como que aconteceu essa transformação de uma cidade que praticamente não tinha violência, uma cidade pacífica, exemplar inclusive para outras cidades americanas, para uma cidade que simplesmente ficou tomada por homicidas, por ladrões, mafiosos, organizações criminosas, gangsters e assim por diante. E é isso que o Tom King vai trazer nessa obra. E para isso ele vai precisar entrar em algumas searas, algumas explicações, consequências que pode desagradar um fã mais hardcore aí do Homem-Morcego. Outros eventualmente pode achar ok, não se importar muito, mas eu particularmente vi com uma certa estranheza, né, as consequências que Gotham City Ano 1 pode trazer com relação, né, ao que tornou a cidade tão caótica e tão problemática. Dessa forma, para eu poder fazer uma resenha mais abrangente, tocando nesses pontos mais controversos, eu vou ter que entrar no campo dos spoilers, tá? Então fique aqui por sua conta e risco. Mas antes saiba que é uma publicação de qualidade, o Tom King realmente sabe escrever, cria situações inusitadas, uma história que prende a atenção do leitor, um mistério, suspense, mas tem ali algumas coisas equivocadas na minha opinião, outras que não são tão bem explicadas, mas enfim. Então a partir de agora, galera, nós teremos spoilers até o final desse vídeo, até eu dar a nota pelo menos, né? Nessa história nós somos apresentados ao detetive particular que já foi da polícia, Samuel Bradley, que é conhecido como Slam. Ele está lá no seu escritório até que no determinado momento entra uma bela mulher com uma carta em mãos e também com uma nota de $100. E ela fala, olha, me enviaram para cá, eu também recebi um dinheiro para isso, para que você entregue esta carta, e esses $100 ficam para você, lá na mansão dos Wayne. Ele fica um pouco apreensivo, não entende direito o que está acontecendo, questiona a mulher quem que mandou entregar essa carta, ela fala que não sabe, cria-se ali um certo mistério. A partir do momento que ele chega na mansão dos Waynes, nós temos ali 2 capangas, que são policiais que servem como guarda-costas da família Wayne. E eles já chegam de forma agressiva em relação à chegada do Slam. O que ele está fazendo ali? Que carta é essa? E aí ele tenta explicar, conversa com a Constance, né, que é a esposa do Richard Wayne, avô do Bruce Wayne, tá? E quem está narrando toda essa história é o próprio Slam, né? Quando ele já está ali no seu leito de morte, ele está contando para o Batman, né, como que a cidade se tornou tão corrupta, tão criminosa, caótica e assim por diante. Bom, nesta carta tem um pedido de resgate. Na verdade, ninguém está sabendo, nem a mídia, nem a própria polícia, que a filhinha, né, dos Waynes, os avós do Bruce,
foi sequestrada. Já faz alguns dias que essa garotinha, conhecida como a Princesa de Gotham, ela foi retirada ali do seu quarto e há poucas pistas, né? Então a família Wayne não quer envolver a polícia por medo, né, de que haja uma represália do sequestrador em relação à vida desta criança, bem como não quer repercutir isso na mídia, obviamente. Seria um grande escândalo, criaria uma apreensão na cidade. O Samuel Bradley, ele não é lá muito bem visto em relação à sua antiga passagem pela polícia. Esses capangas ou guarda-costas da família Wayne conhecem ele já de longa data e começam a torturá-lo, né, por conta dessa carta que ele tinha em mãos, tentando tirar informações como se ele soubesse, né, quem havia entregado para ele. Então você tem ali alguns espancamentos à la Sin City, né? Me lembrou diversos momentos de personagens ali daquele universo criado pelo Frank Miller, que são surrados e aí passam algumas páginas, são surrados de novo. Você sente, né, uma coisa meio Sin City, e até uma narrativa e os desenhos do Phil Wester colaboram com essa pegada no ar dentro da publicação. Mas de qualquer forma, o Samuel Bradley resolve seguir, né, nessa investigação. Existem ali algumas pistas de que a população mais pobre, a população negra, está contra os Wayne porque eles estão construindo uma indústria que pode vir a poluir ali o bairro dessas pessoas. E o Slam Bradley, esse detetive particular, é conhecido como um grande amigo, né, dos negros e desse pessoal aí mais oprimido, mais pobre. Então começam-se a levantar algumas suspeitas de quem poderia estar por trás desse sequestro. Eu não quero entrar nos meandros sobre quem sequestrou, qual foi o resultado final desse sequestro, se o crime foi solucionado, se não foi, até para não entregar tudo de bandeja aqui para vocês e eventualmente estragar, né, uma eventual surpresa. O meu ponto aqui em relação aos spoilers é em relação às consequências de tudo que é mostrado, né, dentro dessa história em 6 partes. Mas antes disso, mostrando um pouquinho aqui do trabalho artístico do Phil Wester, que realmente é de muita qualidade e casa muito bem com essa pegada de investigação criminal, um clima no ar. Você tem também os romances, as paixões dentro dessa história. As cores do George estão excelentes, né? Bastante tons de cinza, azul, algo mais escuro, já mostrando, né, o que vinha acontecendo com Gotham City. Tem também essas cores em vermelho, que mostra toda a agressividade da população com relação aos protestos que acabam tomando conta da cidade. Olha só. Vou mostrar mais um pouquinho aqui da arte para vocês. Você vê que a cidade realmente ela já entrou num clima de raiva, né, representada pela essa cor vermelha, de revolta. E aí, enfim, chegamos na questão das consequências, né, que Gotham City ano 1 acaba trazendo para dentro do universo do Batman. Aí chegando na parte final da história, eu vou fazer aqui algumas ressalvas. A gente tem aqui, né, a história de quando o Samuel Bradley ele entrou para a polícia e tudo mais. E essa passagem ela ficou um pouco esquisita. Detetive Sam Bradley, o primeiro detetive negro da história do Departamento de Polícia de Gotham City. Ele não é negro. O protagonista da história, que é o investigador particular, ele não é negro. Ele é amigo dos negros. Então, não sei se houve uma perda na hora de tradução, eu não olhei o original para conferir, mas ficou sem sentido e, na minha opinião, não é um mero detalhe. Aqui vocês estão vendo a revolta da população, né? Seria aqui o momento crucial onde tem essa transição entre a Gotham pacífica para a Gotham violenta. E aí, nós vamos chegar numa parte que eu vou ter que dar um spoiler um pouco grande aqui, onde o Richard Wayne, ele acaba morrendo. Tá? O Richard Wayne morreu. E o ponto, galera, é que a Constance, a esposa do Richard Wayne, ela ficou viúva. Mas vários e vários meses depois, ela dá à luz a Thomas Wayne, o pai do Bruce. Quem, na verdade, é da família Wayne, a linhagem, é o Richard. A Constance era a esposa dele. Então, você fica na dúvida, por conta da morte do Richard Wayne,
quem seria o pai do Thomas. Será que a Constance, na verdade, estava já grávida quando ele morreu? Isso não é deixado claro na história. Então pode ser que o pai ali, né, não seja exatamente o Richard Wayne. Você fica com uma certa dúvida em relação a isso. O outro ponto, galera, é que basicamente as consequências desse sequestro, essa revolta que teve na população e também a instalação, né, dessa indústria poluente ali numa região que tinha população pobre, população negra, foi a partir dali, né, que Gotham City se tornou essa cidade com altos índices de violência, uma cidade caótica, uma cidade escura, onde os policiais são corruptos, onde os homicidas, os maníacos acabam surgindo. Então, basicamente, o que o Tom King está passando para o leitor é que Gotham se transformou de uma cidade modelo para uma cidade com altos índices de violência por conta da família Wayne. Então todas as coisas negativas, as mazelas da cidade de Gotham City, na verdade são as consequências das ações da família Wayne. Fica uma coisa um pouco dura demais, uma coisa forte, que por um lado pode servir como uma motivação, né, para o Bruce de consertar a cidade por se sentir responsável que a sua família causou tudo isso, né? Por outro lado, você fica ali meio, porra, agora a família Wayne virou a maior desgraça de todas, né? Fica uma coisa um pouco estranha nesse sentido. Porém, um outro ponto que eu achei positivo é que o Richard e a Constance, os avós do Bruce, eles não são retratados como pessoas puras, pessoas corretíssimas. Não, eles têm ali seus defeitos, e são grandes defeitos, tem o seu desvio de caráter também, o que acaba saindo um pouquinho daquela linha de que toda a família Wayne é perfeitinha, eles sempre ajudaram todo mundo, nunca tiveram ganância, nunca foram egoístas, nunca passaram dos limites legais, apesar de que já foi mostrado em algumas histórias que os ancestrais ali dos Wayne, até o Thomas, eles fizeram algumas cagadas ali meio sérias, né? Mas o lance é que retratar o Richard Wayne e a Constance de uma forma um pouco mais pesada, eu achei interessante, mas acho que as consequências ficaram muito pesadas, né? Você traz mais coisas ali, né? Um fardo maior para o Bruce Wayne carregar em relação, né, à proteção de Gotham City. Não foi só a perda dos pais, então, né, naquele beco que foram assassinados, e aí ele resolve combater a criminalidade se vestindo de Homem-Morcego, e tem várias referências, inclusive a Batcaverna, o próprio morcego em si, dentro da história, de forma bem colocada e orgânica dentro da história, mas eu achei assim que mexe fortemente, né, nas estruturas ali da mitologia do Batman e da própria cidade de Gotham City. O que vocês acharam? Realmente ficou legal essa ideia do Tom King em transformar a família Wayne como a grande pecadora de Gotham City, a que causou, né, todo esse caos, e os índices de criminalidade cresceram por conta das ações dessa família? Ou vocês acham que isso tá de boa, faz parte, não ligaram muito para isso? Coloque aí nos comentários. Em suma, galera, que nota que eu dou para Gotham City ano 1 do Tom King? Eu dou a nota 8,5. Para mim ele pegou um pouco pesado nessa parte, senão eu daria realmente uma nota 9. Eu acho que tem uma certa descaracterização, algumas ressalvas que eu já fiz aqui em relação a esse trabalho, mas é um material que vale a pena ler, ainda que você fique aí, né, meio apreensivo, sem saber exatamente o que pensar em relação às consequências desta edição. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like e ficamos até a próxima. Fui!